Porque ficou muito mais organizado. Todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, quais são os prazos, quais elementos que precisam conter nos vídeos, nas imagens, facilitou demais. Então, se você utilizar esse mesmo processo nos seus lançamentos, confie em mim, vai gerar muito mais resultado. Opa, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo da nossa série de tráfego para lançamento. Se por acaso você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele no card aqui acima, tá? Porque é muito importante que você assista. No primeiro vídeo nós falamos sobre a distribuição do orçamento, a distribuição da sua verba, como que você deve distribuir a verba para cada etapa do seu lançamento. Então é muito importante que você assista, tá? Vai lá e confere. No vídeo de hoje, o que nós vamos falar? Sobre o planejamento de criativo. E por que isso é tão importante? Pensa comigo. Durante o lançamento, você passa por várias fases, desde a parte do convite até a parte lá de fechamento do carrinho, de finalização da oferta. E cada etapa dessa vai depender de criativos diferentes, tanto em vídeos quanto em imagens. E nesse processo está envolvido eu, como gestor de tráfego aqui, por exemplo, o copywriter, aqui na nossa equipe nós temos um copywriter, que é o meu sócio, Fred, o expert, que vai gravar os vídeos, o videomaker, que vai editar esses vídeos, e também o designer, que vai trabalhar nas imagens. Então, como é um grupo de pessoas e cada um cumpre uma etapa, é muito importante que isso seja muito bem planejado para que os prazos sejam cumpridos, tá? Então, aqui, como que funciona o processo? Nós definimos como que esses vídeos vão ser gravados, roteiro, como que deve ser feito. Eu alinho isso com o Fred, que é o meu sócio aqui, que é copywriter, e solicitamos ao expert. Ele vai lá e grava os vídeos, tá? Exatamente como a gente falou, o roteiro, seguindo todo aquele contexto. Depois que os vídeos estão gravados, esses vídeos são enviados para o videomaker. Ele tem que editar os vídeos, mas nós precisamos orientá-lo de como editar, de qual texto que ele tem que colocar, o que ele precisa enfatizar naquele vídeo, fazer os cortes necessários, uma série de coisas, tá? E também, em paralelo a isso, o designer precisa estar trabalhando nas imagens. A gente também dá orientação de como ele usar as imagens, que essas imagens estejam totalmente alinhadas com a landing page, com a proposta do evento. Então, tudo isso precisa trabalhar em sincronia. E a forma mais simples que nós encontramos de fazer isso foi através de uma planilha, tá? Eu sou o cara das planilhas, né? Gosto muito de planejar e é uma forma muito simples e eficiente de fazer esse controle. Eu vou compartilhar aqui com você, tá? Os meus bastidores nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente a planilha que a gente utiliza para fazer esse planejamento, conseguir orientar e acompanhar todo o processo e principalmente, né, conseguir cumprir os prazos, porque isso é muito importante. Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com você e vou te mostrar essa planilha em detalhes para que você possa observar, né, fazer suas anotações e aplicar isso aí também nos seus lançamentos, tá bem? Então vamos lá, né? Vamos aqui para nossa planilha, tá? Eu vou te explicar cada uma das colunas, como que nós preenchemos, por que nós trabalhamos dessa forma e você vai perceber o quanto que isso ajuda no resultado. Só gostaria de fazer um adendo aqui antes da gente começar, que é o seguinte: essa organização, essa forma de lidar com os criativos, eu aprendi com o Felipe Adam, e que é um baita gestor de tráfego e que me ajudou demais. Então eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então vamos lá. A primeira coluna aqui ela tem um objetivo muito simples, que é de simplesmente o videomaker ou designer vir aqui e marcar quando o criativo está pronto. Então, tanto eu quanto qualquer pessoa da equipe, que ela vem aqui, olha a planilha, se tiver marcado assim, a gente sabe que, ótimo, esse criativo já está finalizado, tem aqui o prazo, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas o objetivo dessa primeira coluna é só esse. Na sequência, eu tenho aqui a coluna da fase, explicando, né, de qual fase aquele criativo faz parte. Então, quando eu clico aqui na setinha, eu tenho as 4 fases aqui do lançamento. Eu tenho o convite, que é quando eu estou convidando as pessoas para se inscreverem no evento, para participarem do evento. Tenho a fase 2, que é a fase de aquecimento, que é quando eu estou lembrando as pessoas de que o evento está chegando. A fase 3, que é durante o evento, então quando eu falo a aula 1 está no ar, aula 2, ou estamos ao vivo, tudo isso faz parte do evento.
E a fase da oferta, que é quando nós abrimos o carrinho. Então, as inscrições estão abertas, faltam poucas horas, está encerrando, desde a abertura até o fechamento do carrinho. Então, como eu trabalho a oferta. Então, são essas 4 fases aqui. Na sequência, eu venho aqui discriminando qual é o responsável por aquele criativo. Então, eu tenho tanto o designer quanto o videomaker. Aqui eu coloquei designer e videomaker, né, de forma bem genérica, porque é um exemplo. Mas em um caso real, aqui tem o nome da pessoa, o nome do designer e o nome do videomaker que vai trabalhar naquele criativo. Logo depois vem o prazo. Isso aqui é fundamental, porque se você assistiu o vídeo 1 dessa série, onde nós falamos sobre a distribuição do orçamento, você vai se lembrar de que lá nós temos datas específicas para começar e terminar cada campanha e de cada fase do lançamento. Então, esse prazo aqui, ele precisa estar muito alinhado com o prazo lá. Eu sempre gosto de solicitar aqui o criativo, o período de entrega dele, ser pelo menos aí uns 2 dias antes de eu iniciar a campanha, porque caso ele venha com algum problema, com algum erro de ortografia, ou com alguma coisa que não está adequado, que não está alinhado com o que eu solicitei, dá tempo de revisar e começar a campanha no prazo, tá? Isso é muito importante. Voltando aqui, nós temos então a questão do prazo, e você vai perceber que para cada fase tem prazos diferentes. Aqui, ó, convite até 2/9, aquecimento 7/9, aqui é o prazo que ele tem para me entregar. Evento 11/9, então para cada etapa eu tenho prazos diferentes. Na sequência, eu venho falando aqui de algo que é muito importante para o designer e o videomaker saber qual é o tipo de arquivo, quais arquivos que eu tenho. Eu posso solicitar uma imagem estática, que é uma imagem mesmo normal, um vídeo ou um GIF, porque lá na rede display do Google eu posso utilizar um GIF, então eu posso solicitar isso também. Então eu deixo aqui discriminado qual é o tipo de arquivo que eu preciso. Na sequência, aqui também muito importante é para o videomaker ou o designer saber onde que aquele arquivo vai ser utilizado. Quando ele sabe onde vai ser o posicionamento, onde vai ser utilizado, ele vai trabalhar para exportar naquela resolução e naquela extensão que a gente precisa. Então eu tenho aqui nessa primeira linha uma imagem, tá aqui, ó, imagem estática que vai ser utilizada no e-mail. E qual que é a resolução que eu preciso? 1280 por 420. Quando eu clico aqui na setinha dos posicionamentos, ele vai listar para mim aqui todos os posicionamentos. Então eu tenho e-mail, tenho o feed do Facebook e do Instagram, eu tenho outros Facebook, são todos os posicionamentos que eu utilizo, excluindo o feed e o stories, eu tenho vários posicionamentos lá. Tem o que vai rodar somente nos stories, as imagens, né, que vai rodar na rede de display do Google, as imagens que nós vamos utilizar na capa do Facebook e também as que nós vamos utilizar na capa do YouTube, as thumbnails para o YouTube, então seja do CPLs ou da live, precisa de uma thumbnail, então a gente já solicita isso antes, e os vídeos de anúncios que vão rodar dentro do YouTube, né? Que nós vamos anunciar ali no Google Ads através do YouTube. Então esses são os posicionamentos que a gente utiliza e eu procuro discriminar aqui exatamente para eles qual que nós vamos utilizar naquele criativo específico. Atrelado ao posicionamento está a resolução. Porque, por exemplo, os vídeos e imagens que eu vou utilizar no feed do Facebook e do Instagram, ele já tem a resolução aqui, ó, de 1080 por 1080. Então, o designer, nesse caso aqui, ele já sabe qual é o formato da imagem. Os stories, a mesma coisa. Então, os stories, a resolução é 1080 por 1920. Então, ele vai trabalhar numa imagem para me enviar nessa resolução aqui. Mesma coisa para os outros posicionamentos do Facebook, que é essa resolução aqui, ó, 1200 por 628. A capa do Facebook tá aqui, ó, 820 por 360. A capa do YouTube, 2560 por 1440. A thumbnail do YouTube, que é 1920 por 1080. E essa aqui são todas as imagens dessa primeira fase aqui de convite, né? E a mesma coisa para os vídeos. Os vídeos que vão ser utilizados no feed do Facebook e do Instagram. A mesma resolução, 1080 por 1080. O do YouTube, 1920 por 1080. Então não fica nenhuma dúvida, tanto para quem edita os vídeos, quanto para quem trabalha nas imagens, qual é a exata resolução que ele precisa me passar. Também, algo muito importante para ele saber é qual a extensão que ele precisa exportar aquela imagem ou aquele vídeo. E a gente procura deixar muito especificado aqui, ó. Nós temos PNG, MP4 e GIF, né? Nesse caso aqui, como é uma imagem estática, eu coloquei a extensão PNG. No caso de vídeo, MP4, que é o formato que a gente mais gosta de utilizar aqui.
Essas três colunas aqui é muito importante, tanto para o designer quanto para o videomaker, porque ele sabe exatamente onde que aquela imagem, aquele vídeo vai ser utilizado, qual a resolução e qual a extensão. Tá? Isso é fundamental aqui na parte técnica. Passando aqui adiante, nós temos duas colunas que é muito importante aqui na parte estratégica, tá? Que é como aquele vídeo ou aquela imagem precisa ser editada, quais são os elementos do resultado final que eu preciso. O que acontece? Às vezes, você passou ali para o videomaker, para o designer, mas não deu a orientação correta, ele vai ter um vídeo bem editado, uma imagem bem elaborada, mas que não tem os elementos que você precisa e também não tem as variações que você precisa. Porque o ideal é testar muita coisa. Então, todos os elementos fundamentais que eu quero que ele ou ela coloque no vídeo ou nas imagens, eu já solicito aqui na coluna de observações e você vai entender exatamente essa dinâmica, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira imagem aqui, ó, o que eu preciso? Eu preciso de uma foto do expert, tá? O nome do evento e um call to action, que esse call to action é inscreva-se, para que quem vê essa imagem no e-mail clique na imagem e vá para a página de captura. A mesma coisa eu faço com as imagens do feed. Aqui na do feed eu preciso a foto do expert, o nome do evento, a data do evento, o call to action, inscreva-se. Vou te mostrar aqui, ó, que vai ficar muito mais fácil para você poder entender. Pronto, deixa eu te mostrar aqui os elementos que ele colocou, que foi exatamente o que eu pedi. Eu pedi a foto do expert, o nome do evento, a data do evento e o call to action aqui, inscreva-se, tá? Mas para isso acontecer, eu solicitei expert, nome do evento, data do evento, call to action, inscreva-se. E aí o que é legal? Eu peço variações. Essa segunda variação aqui é o expert, nome do evento, e o outro elemento que eu pedi para ele testar é online gratuito. Ao invés dele colocar a data do evento, ele colocar online gratuito e o call to action, inscreva-se. Na terceira variação, eu já mudo um pouco mais. Expert, nome do evento, 100% gratuito. Peço para ele colocar esse texto aqui na imagem. E o call to action é diferente. Participe, tá? É um teste para ver qual que vai gerar mais cliques. Eu faço isso, né? Descrevo exatamente o que ele precisa colocar na imagem para cada um dos posicionamentos, tanto para o feed, quanto para os stories, quanto para os outros posicionamentos do Facebook. Então fica muito fácil ele saber. Continuando aqui, mesma coisa para a capa do Facebook. Expert, nome do evento, data do evento, online gratuito, call to action. Então eu descrevo aqui para ele exatamente quais os elementos que precisam ter na imagem. Isso facilita muito. Se você criar algo na sua cabeça, nossa, eu queria uma imagem assim e tal, mas você não descreve para ele, né, para a pessoa que vai executar como você precisa, dificilmente vai chegar no resultado desejado. Então é importante que você descreva exatamente como precisa ser feito. Como que nós fazemos aqui no vídeo? Esse aqui é um vídeo que vai para o feed do Facebook e do Instagram. Então, quais são os elementos? Eu coloco aqui que o primeiro elemento é a headline. Então, nós vamos escrever aqui qual é a headline que o videomaker, a pessoa que vai editar, precisa colocar no vídeo. Essa headline é referente à abertura 1 e esse conteúdo. O que acontece? Dentro da parte do conteúdo, eu peço para ele inserir o nome do evento, isso dentro do vídeo, tá? A data do evento, a parte que o evento é online gratuito e o call to action na parte final do vídeo, clique e cadastre. Eu vou te mostrar daqui a pouco o resultado, né, um exemplo real de como que ficou a finalização desses vídeos aqui, mas basicamente eu solicitei 5 variações de criativos, onde a gente varia aqui a abertura, mas a parte do conteúdo, que é a parte onde o expert fala o nome do evento, convida a pessoa, fala para ela clicar no botão, é sempre o mesmo. Isso até é algo que eu falei em outro vídeo, eu vou colocar ele aqui no card, que por acaso você não utiliza essa técnica ainda, você precisa utilizar, que é uma forma de você conseguir testar mais criativos, tá? Eu vou colocar o card aqui, vai lá e assiste, porque vai te ajudar muito. Voltando aqui, então nós temos a headline, o conteúdo e esses elementos precisam aparecer dentro do vídeo. Eu vou rodar o vídeo para você poder ver, mas só preste atenção que você vai perceber que no vídeo tem a headline, tem o nome do evento, durante o vídeo rodando vai aparecer o nome do evento, vai aparecer também a data do evento e vai aparecer que o evento é online gratuito, tudo isso em texto rodando durante o vídeo, tá? Porque são elementos importantes para que o vídeo tenha o resultado que a gente precisa. Então vamos lá, eu vou colocar o vídeo para rodar aqui, coloquei o vídeo no mute para eu ir te falando dos elementos conforme eles forem aparecendo, tá bom?
Vou colocar para rodar aqui. Olha, você vai ver que tem a headline aqui em cima, tá? Esse vídeo ele tá no formato quadrado, aquele formato de 1080 por 1080. Então tem a headline aqui na parte superior, a legenda aqui na parte inferior e o expert aqui no meio, tá? O vídeo que ele gravou. Essa daqui é a parte introdutória do vídeo e daqui a pouco começa a parte onde ele fala do evento. E aí você vai ver exatamente os elementos que eu citei lá atrás. Olha lá, fez a transição agora para a parte do convite. Aí ele começa a falar que o evento vai acontecer de 15 a 19 de setembro. O texto aparece bem grande aqui. O nome do evento, que eu pedi para ele incluir também, que é online e gratuito. Você vai perceber também que na parte final do vídeo, que eu vou adiantar mais aqui, que o vídeo é um pouco mais longo, você vai ver que vai aparecer o call to action que eu pedi aqui, ó, no final. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, finaliza e aparece uma tela final. Clique e cadastre. Todos esses elementos só foram inseridos porque nós solicitamos, tá? Não tem como a videomaker, nesse caso aqui, adivinhar o que a gente queria. Então, a gente solicitou, você vai ver que tá tudo aqui, ó, headline, aí na parte do conteúdo, nome do evento, data do evento, online gratuito e o call to action no final. Eu faço isso para todos os vídeos, imagens. Aqui são imagens que são de aquecimento, então aqui o que a gente solicita? A foto do expert, nome do evento e faltam 5 dias. Depois faltam 3 dias, faltam 2 dias, é amanhã e começa hoje. E essas imagens vão ser utilizadas nos anúncios, lembrando as pessoas, assim como também vão ser enviadas por e-mails e no Telegram, em todas as plataformas que a gente utiliza. Aqui também é a parte de lembrete ainda. Aqui são as imagens que vão rodar durante o evento, então a imagem da aula 1 é a foto do expert, aula 1 e o tema da aula. A gente descreve aqui qual é o tema, o designer vai lá e trabalha nessas thumbnails, nessas imagens, muito antes ainda do evento começar, para a gente poder utilizar. Tanto a thumbnail, que você vai ver que a gente solicita aqui, ó, thumbnail do YouTube de todas as aulas, quanto os anúncios que vão rodar no feed, nos stories e nos outros posicionamentos do Facebook. Isso vai para todas as etapas. A etapa de inscrições abertas, que é um vídeo, tem a headline, mais o nome do produto. Aqui também a live de tira dúvidas, que a gente sempre gosta de fazer antes de encerrar o carrinho. Então, todas as etapas aqui, a gente procura discriminar de forma bem detalhada como que precisa ficar o criativo. Aqui nessa próxima coluna, que é a coluna de observações, nós procuramos também detalhar algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, as imagens que vão rodar no feed do Facebook e do Instagram, elas não podem passar de 20% de texto. Então, eu aviso isso aqui para ele, ó, as imagens, então essas imagens aqui, apesar de eu ter solicitado para colocar esses textos, não pode passar de 20%. E coloca aqui o link também para ele poder verificar se essa imagem passou ou não, que é uma ferramenta do próprio Facebook que você consegue analisar se está dentro dos 20% ou não. Porque se passar dos 20%, o resultado não vai ser o mesmo. Então, eu coloco aqui o aviso e peço para ele verificar antes de finalizar a imagem. Outro aqui, ó, no caso, essa mesma imagem, só que ela vai rodar nos stories, ela não precisa ter uma limitação de texto, tá? Então eu coloco aqui, ó, não tem limitação de texto. Então nessa coluna de observações eu vou descrevendo coisas que são importantes para que eles estejam atentos, tanto o videomaker quanto o designer, e eu vou colocando aqui para cada elemento específico. Então essa aqui que é um vídeo, ó, é um vídeo do feed do Facebook e do Instagram. Aqui eu coloquei, ó, que o tempo máximo de vídeo deve ser de 120 segundos, porque se o vídeo for maior do que isso, eu não consigo anunciar no feed do Instagram, né? Consigo no Facebook, mas não consigo no Instagram. E aqui também os vídeos crus, né? Os vídeos que o expert gravou para que ela possa editar. Então isso facilita demais o trabalho tanto do designer quanto do videomaker. E aí eu vou descrevendo aqui em todas as linhas, né, referente a cada criativo, o que precisa ser observado, tá? Então essa coluna de observações é para isso. Na sequência vem a coluna aqui de dúvidas. Caso o videomaker ou o designer tenha alguma dúvida, ele pode descrever aqui e a gente procura responder. E por último, a coluna de criativos prontos, tá? Então quando os criativos ficam prontos, eles vêm e inserem aqui. Então aqui eu tenho todas as versões que eu solicitei, tanto para o feed quanto para o YouTube, e eu consigo simplesmente baixar e utilizar. Então isso facilita demais. Eu espero que tenha te ajudado aí, o passo a passo, todas as colunas que a gente utiliza, e você vê que fica muito descrito, fica muito detalhado, para que a pessoa que vai executar, que vai editar, que vai trabalhar nesses criativos, consiga entregar exatamente
aquilo que a gente precisa. Então, se você aplicar, se você seguir exatamente esse passo que eu te mostrei aqui, você vai conseguir ter criativos cada vez melhores e, consequentemente, mais resultado no seu lançamento. Essas aqui são todas as colunas, né? Desde aqui da primeira que eu mostrei até a fase, tipo de arquivo, conteúdo do anúncio, observações, dúvidas e criativos prontos. Depois que a gente começou a implementar isso aqui na nossa empresa, solicitar os criativos dessa forma, toda a equipe ficou muito feliz, porque ficou muito mais organizado. Todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, quais são os prazos, quais elementos que precisam conter nos vídeos, nas imagens, facilitou demais. Então, se você utilizar esse mesmo processo nos seus lançamentos, confie em mim, vai gerar muito mais resultado. Tanto para a equipe conseguir entregar no prazo e da forma como você precisa, quanto também para você cumprir os prazos. Então confia em mim, assiste esse vídeo aqui quantas vezes você precisar, faz suas anotações, constrói a sua planilha, trabalhe em tudo isso, porque com certeza vai valer a pena, tá? Confia em mim, isso vai gerar muito mais resultados, vai te ajudar a ter melhores criativos e com certeza o seu lançamento vai para um outro nível. Um abraço, então a gente se vê no próximo vídeo, que é o vídeo 3 da nossa série. Eu fico te aguardando lá, tá bom? Um abraço e até mais!